Olá, pessoal. Boa noite. Professor Rony Coser, aqui com vocês em mais um ciclo de palestras da Faculdade Fabra. Que alegria me encontrar com vocês aqui em mais um início de semestre. A gente já começamos a todo vapor, trazendo convidados muito especiais. Ontem tivemos uma entrevista maravilhosa, na verdade um bate-papo, né? Não foi bem uma entrevista, a gente conversou, mais ouvimos, na verdade, e não poderia ter sido diferente, com o professor João Wagner, e falando sobre desafios relacionados à educação, e assim, a fala dele, as contribuições dele foram muito positivas. Hoje, dando continuidade a esse nosso segundo ciclo de palestras Fabra, nós convidamos o pastor Marcos Mamed, que daqui a pouquinho vai estar com a gente aqui. Já vou estar trazendo ele, mas antes eu quero rapidamente e, como de praxe, falar para vocês da Faculdade Fabra, uma instituição comprometida com a educação, comprometida com a qualidade, que conta com uma equipe que leva a sério o ensino superior, que leva a sério a educação e que dá o seu melhor para melhor atender a vocês, alunos, que estão conosco. Você que estudam conosco, você que ainda não conhece a Fabra, de repente chegou a este vídeo através de alguém que estuda conosco, que passou o link para você, ou de repente você viu lá no YouTube. Eu quero dar as boas-vindas a você, dizer que é uma satisfação tê-lo aqui. Quero dar as boas-vindas a todos vocês, agradecer a todos vocês que são alunos da Fabra e que têm acompanhado as lives, que estiveram ontem, na verdade, porque na verdade começou ontem, mas também tivemos a primeira edição e foi um sucesso, e é muito bom voltar agora nessa segunda edição, segundo ciclo de palestras, e quero agradecer a vocês aqui, sinceramente, pelo apoio que vocês têm dado a essa iniciativa da Faculdade Fabra. Esses momentos aqui, pessoal, têm sido, de fato, momentos de crescimento para a gente, aprendizagem, troca de experiências, de saberes. Alguém ontem, inclusive, durante a fala do professor, fez um comentário aqui no chat que foi bem interessante, dizendo que o conteúdo era muito útil e, sem dúvida, essa é a finalidade, essa é a ideia, que a gente possa, aqui através dessas lives, entrevistas, palestras, enfim, eventos, perdão, vídeos que nós estamos produzindo aqui em formatos similares, a ideia é que esse conteúdo, de fato, seja útil para você, que você possa levar esses conhecimentos na sua atividade profissional, na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica. Essa é a intenção, esse é o objetivo, e nós ficamos muito felizes quando temos de vocês aí esse feedback positivo, né, nos fazendo entender que estamos alcançando esse objetivo. A entrevista hoje será com o pastor Marcos Mamed, como já disse, daqui a pouquinho vou trazê-lo aqui. Eu já quero aqui colocar na tela para vocês rapidamente, várias pessoas já aqui no chat comentando, deixando aí o seu boa noite, dando as suas boas-vindas. O Genierson aqui, boa noite, mestre Rony, boa noite. Eu coloquei anteriormente a Maria Eduarda dizendo boa noite, também a Isabela. Olha, pessoal, muita gente já conosco. Eu naturalmente não vou conseguir colocar todo mundo, mas quero registrar algumas aqui e já dizer para vocês também de partida que vocês podem também fazer perguntas. Caso ontem a gente não teve perguntas, eu até fiquei preocupado, falei, será que o pessoal entendeu que não estávamos abertos aí a perguntas? Fiquem à vontade para registrar aqui possíveis dúvidas que vão surgindo aí durante essa conversa. Se você quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, um comentário, fiquem inteiramente à vontade para participar. A sua participação é importante. Vocês são a razão de nós estarmos aqui promovendo esse ciclo de palestras. Aproveito para convidar vocês aqui a se inscreverem no canal do YouTube, do canal da Fabra no YouTube. Não deixe de se inscrever, não deixe de dar o like, não deixe de comentar também depois e, claro, de compartilhar o vídeo para que isso ajude o nosso canal a crescer, porque essa sua participação é fundamental. Com relação à participação do pastor Marcos hoje, eu quero aqui rapidamente pontuar que nós temos na Fabra uma oferta de cursos muito grande. Hoje são diversos cursos em áreas diversas, incluindo a teologia. Ontem nós fizemos tivemos um vídeo aqui, eu às vezes fico tentado a usar a palavra entrevista, mas não foi bem uma entrevista, né?
O professor está mais para uma palestra mesmo que o professor proferiu ontem, foi muito legal, e a temática estava um pouco mais alinhada com as licenciaturas, mais especificamente a pedagogia, mas também atingindo os temas que ele abordou, contemplam também as demais licenciaturas. Hoje, nós estamos trazendo o pastor Marcos, e a fala dele, a proposta de hoje, está um pouco mais alinhada com a teologia. Então, para você que não sabe do que trata a teologia, para você que não conhece muito, tá? É uma excelente oportunidade. E devo dizer também que há um eixo comum, apesar da especificidade da abordagem de hoje, mas há um eixo comum que é essa conexão entre teoria e prática. A gente vai conversar com o pastor Marcos, que é formado, que é bacharel em teologia e tem aí uma vasta experiência no campo missionário, e a gente vai trabalhar essa conexão entre teoria e prática, e isso, de modo geral, nas ciências humanas, é algo muito importante para se levar em conta, para se pensar. Bom, eu já falei demais, vou já chamar o pastor Marcos aqui, e só lembrando a vocês que durante a palestra, ok, pessoal? Durante a conversa aqui com o pastor Marcos, eu coloco para vocês o link aqui para vocês fazerem o registro de presença lá no formulário, tá bom? Deixa eu dar então as boas-vindas a ele. Pastor Marcos, muito bem-vindo, uma satisfação ter você conosco aqui nessa noite. Boa noite, a paz para todos. A satisfação é toda minha, uma alegria muito grande poder conversar com vocês e compartilhar da nossa experiência e aquilo que nós temos vivido, né, no campo missionário, desde quando chegamos no Bolívia. Obrigado, pastor. Olha, eu quero aqui, em nome da Fabra, agradecer ao Senhor por estar com a gente, atender o nosso convite, viu, pastor Marcos? Uma honra para nós tê-lo aqui. Um prazer é meu, prazer é todo meu. Ó, pessoal, deixa eu dizer para vocês, eu tive o prazer de conhecer o pastor Marcos, eu atuei como historiador do Departamento de Missões das Assembleias de Deus do Vale do Rio Doce e outros entre os anos de 2016 e 2018. Eu estive à frente do projeto, ou participando, na verdade, na liderança do projeto, como pesquisador e autor de um livro que foi o resultado maior desse projeto. E lá, por ocasião do lançamento, em 2018, me lembro, eu sempre esqueço o nome da cidade lá, pastor, me lembra aí. Conselheiro Pena. Conselheiro Pena, nem sempre assim, né? Lembrei agora. E lá pude conversar pessoalmente com ele, e criamos um vínculo de amizade, de fraternidade cristã, e é uma alegria poder ter você aqui. Já vou ouvi-lo. Pastor Marcos Mamed, ele é bacharel em teologia, também possui pós-graduação em missiologia pela Faculdade Unileia, e ele atua na Bolívia há 11 anos, atuando em loco na Bolívia como missionário. Pastor Marcos, começa falando para a gente um pouquinho há quanto tempo você atua e como começou essa experiência, essa trajetória sua como missionário. Então, a trajetória como missionário começou no ano de 2010, a prática. Mas no ano de 2004, eu tive a decisão de ir para a Faculdade Teológica Sul-Brasileira, onde é um curso de bacharel em teologia, mas o propósito maior é de motivar o líder a ser missionário. Ou seja, missionário indo para o campo, ou que quando se formar e for pastor local, que ele seja pastor, mas com a visão missionária. Então, a partir do ano de 2004, nós iniciamos a nossa trajetória com relação aos estudos. E no ano de 2009, eu me casei, e em 4 meses de casamento já decidi vir para o campo missionário. Ainda tudo novo para a gente. E chegamos em Bolívia em 2010. E tínhamos um pensamento de chegar e trabalhar com plantação de igreja, dar a minha contribuição, plantar uma igreja e retornar para o Brasil. Mas quando nós chegamos aqui, eu comecei a entender que eu seria muito mais útil, atuando no campo missionário na Bolívia, do que retornar para o Brasil tão rápido para estar trabalhando com a igreja local. E já faz esse período aí de 10 anos, ou melhor, 11 anos, né? Aí hoje nós estamos aqui com 3 igrejas plantadas na Bolívia, no estado de Santa Cruz, na província de Huascas,
e recentemente assumimos um novo desafio de coordenar um projeto de missões na igreja no Paraguai, em Hernandares. Então, ainda eu continuo morando na Bolívia e participamos aí da coordenação do projeto também Brasil, Bolívia e Paraguai. Olha só, eu imagino, pastor, que você se deslocar assim, né, sair do seu país, que você ama, nasceu, e ir para outra nação, assim, junto com a família, inclusive, o desafio é considerável, né? Imagino que foi assim, exigiu também uma adaptação, uma série de fatores envolvidos numa decisão como essa, né? Sim, o desafio ele é grande. O primeiro desafio, nós temos desafio com quem nós vamos encontrar no campo e o desafio com as pessoas que deixamos. Existe uma cultura com relação a missões na igreja brasileira, na sua grande maioria, claro, é que o missionário é aquele que vai ser enviado para chegar num país, sofrer, passar dificuldade financeira, e quando ele já não tiver mais força, ele volta para morar no fundinho de uma igreja. Então, assim, um dos nossos propósitos no campo missionário é nós pedimos a Deus para nos ajudar a quebrar esse paradigma, esse estereotipo que se criaram com relação a missões. Então, eu tive desafio, sim, com aqueles que estavam ficando. A minha esposa é de São Paulo, né, criada em São Paulo, e as pessoas olhavam e começavam a pensar assim, o que faz uma pessoa sair de São Paulo, minha esposa é pedagoga, deixar a escola que ela trabalhava, para dar um salto no escuro, né, para ir para um país onde não tem nenhuma perspectiva financeira. Então, a gente tinha que vencer esse primeiro desafio, que era a pena, né, um sentimento de dó, de tristeza que as pessoas tinham para conosco. Já no campo missionário, aí já encontramos os desafios. O primeiro deles é o idioma, né? Porque o interessante é que todo brasileiro ele diz que fala espanhol. Mas quando ele chega na Bolívia, no Paraguai, no Chile, um país de língua hispana, aí ele vai descobrir que ele não fala. Não Né? é bem assim, né, pastor? Então, Aí eu falo pelo colega que trabalha aqui na fábrica com a gente, o Robert, gente boníssima. Ele fala, né, com muita fluência. Puxa vida, pastor, ele quando resolve falar alguma coisa comigo em espanhol, eu não entendo bulhufas, não entendo nada. Eu falo, vai devagar, vai devagar. pois é. Então, outro desafio, né, que a gente encontrou aqui é a questão cultural do idioma. Bolívia, inclusive o nome de Bolívia mudou, né? Hoje não se chama mais República de Bolívia. Hoje o nome do país é Estado Plurinacional de Bolívia. Por que essa ideia plurinacional? Porque é um país que tem uma variedade cultural muito grande que nenhum outro país da América do Sul tem. Você consegue perceber diferenças culturais de uma cidade para outra. Então, o governo, na ocasião, resolveu investir nesse conceito de cultura e o país mudou o nome de República para Estado Plurinacional, porque é um país que tem várias línguas, né? Quechua, Aymara, o espanhol, que é o idioma oficial, e as outras línguas nativas, que só algum grupo, né, específico que fala. Então, nós tivemos o primeiro desafio nosso, foi com relação ao idioma. O chamado choque linguístico. Eu não sei Sim, se, né, ainda se usa na missiologia essa ideia do choque linguístico, que é um dos choques, né, pastor? Porque você vai ali para uma outra cultura, uma outra nação, então é um estilo de vida diferente, como você acabou de mencionar, a língua é diferente, mas aí vem também outros aspectos, a forma de encarar a espiritualidade, a organização social, muita coisa. Então é uma adaptação realmente. Eu imagino que isso requer assim, um grande esforço da família de missionários, né, e do missionário. Exatamente. E aqui tem algo assim curioso com relação à língua, porque a Bolívia que tem duas etnias que predominam. Então, os colhas e os cambas. Os colhas são aqueles oriundos dos incas, são os nativos mais originários, né? E os cambas são aqueles mais descendentes dos espanhóis. E a forma deles falar, de se comunicar,
ainda sendo o espanhol, é diferente. E eles se identificam, se conhecem pela linguagem. Então, quando eu, como pastor, eu vou pregar, se eu começar a pregar um espanhol usando o sotaque de Camba, os irmãos que são colhas têm-se a entender que eu estou valorizando mais a cultura Camba e menos a colha. Então, tem até esse empate aí que a gente precisa de aprender a conviver e colocar Administrar harmonia. isso. Entendi, pastor. O Jefferson Jesus está acompanhando aqui também, é um dos internautas que estão conosco. Ele até faz uma pergunta, pastor Marcos, mas eu vou colocar a pergunta dele na tela já. Mas eu queria, antes de colocar a pergunta dele, fazer uma pergunta ao senhor, como que o senhor encara essa questão. A teologia, ela é um conjunto de saberes. Claro, ela tem um porte teórico muito grande, ela é uma ciência com a sua... Vou falar um palavrão aqui agora, pessoal, com a sua epistemologia, né? Mas uma grande preocupação que a gente tem na teologia, e eu falo isso enquanto professor de teologia, teólogo, né, costumo até dizer, por formação e vocação, a gente sempre tem aquela preocupação de levar o conhecimento para a prática. Você acredita, pastor Marcos, que a atividade missionária, ela de algum modo contribui para esse esforço, no sentido de levar o conhecimento teológico para a prática, ou falando de outra maneira, como que esse conhecimento teológico que o senhor obteve foi útil naquilo que o senhor faz como missionário? O senhor percebe essa conexão? Sim, é muito importante. É porque nós temos a tendência de formar a nossa teologia por aquilo que ouvimos e não pelo que lemos, né? Infelizmente, assim está o conceito teológico em muitas pessoas no Brasil. E quando nós chegamos aqui na Bolívia, eu não podia formar o meu conceito teológico naquilo que eu estava vendo. Eu precisava de ter essa teologia definida para que, através dessa teologia clara, transparente, eu pudesse entender a cultura boliviana e, assim, a gente conseguir apresentar um evangelho sem religiosidade, um evangelho que, de fato, ele chegasse para libertar, né? Não um evangelho que chegasse para escravizar. Então, assim, qual a importância da teologia no campo missionário? Que nós conseguimos equilibrar, entender a cultura e aplicar o que de fato é bíblico. Quando eu chego, o missionário ele chega e ele não compreende a importância da teologia, ele vai formar seguidores que reproduza a opinião dele. Agora, quando você chega com esse conceito teológico, aí nós já vamos começar a mostrar para as pessoas o que de fato a Bíblia diz que ele precisa de crer e qual tem que ser a declaração de fé. Eu gosto sempre de citar um exemplo que eu percebi aqui na Bolívia. Quando nós evangelizamos uma pessoa no Brasil e vamos discipular, o discipulado, nós já partimos de um princípio que aquela pessoa tem um conceito de redenção, e ela tem um conceito de expiação, ela tem um conceito de cristologia, que é a essência, né, do evangelho. Ela já tem esse conceito porque ela aprendeu no catolicismo. Ela recebeu isso de herança dos pais, ainda que com algumas divergências teológicas, mas ela tem esse princípio. Então, ele chega nas nossas igrejas, nós evangelizamos essas pessoas, nós discipulamos e já damos um salto mais adiante, porque já aproveitamos, né, a bagagem que ele traz da sua cultura católica. Só que na Bolívia já não existe isso. Eu não posso partir do princípio que eles têm um conceito de redenção, porque eles têm um conceito do animismo. E aquela ideia onde a terra, né, a natureza, ela produz tudo, a Pachamama, né, que é muito falado aqui. E dentro desse conceito, eles não conseguem entender o discipulado se eu partir do mesmo princípio que eu parti no Brasil. Ou seja, eu tenho que voltar um pouco. E, de certa forma, tem a dificuldade, mas é bom que a gente consegue passar uma teologia
sem muito debate, sem muita discussão, né? Porque está sendo algo novo para aquelas pessoas. Existem situações que a gente discipulava as pessoas nas casas e aquelas pessoas demoravam a ir para o culto. E a gente conversava, por que você não vai para a igreja? E começava a pensar, acho que ele não entendeu o evangelho. Mas a questão era a seguinte, como a origem religiosa dele é uma cultura que não exige templo, lugar para congregar, ele entendia, eu aceitei a Jesus, recebi o Senhor, e basta agora eu ficar na minha casa e ele está cuidando de mim. Aí, mais um princípio teológico, a gente percebe que eles não tinham, né, esse conceito de tempo. Então, a teologia ela é importante no campo missionário, exatamente porque nem sempre o missionário vai encontrar um meio caminho andado, né? Ele vai encontrar, às vezes, um campo branco, né? Como gostamos de dizer. Pessoas que não têm conhecimento real do que é Cristo, né? Quem é a pessoa de Jesus e tem um pouco da sua obra. Muito interessante, pastor, muito interessante. Ou seja, você sai de um contexto que tem alguns fatores que facilitam essa atividade missionária, então você chega numa nova realidade que, nesse sentido, é mais desafiadora, porque as convicções são mais diferentes, você tem uma outra leitura que já não é tão similar como a da cultura brasileira. Eu acredito que o missionário tem que trabalhar isso com muito equilíbrio também, até para não ser invasivo, né, pastor? Não ser ofensivo também. Acho que isso pesa muito também. Mas vamos ouvi-lo mais sobre isso. Pastor, o Jefferson, como eu disse, eu não posso deixar de colocar aqui a pergunta dele. Ele escreve e diz o seguinte: pastor, para desenvolver, está bem parecido com o que o senhor já falou, né? Pastor, para desenvolver a atividade missionária, precisa ser chamado por Deus ou todos, após sua conversão, podem exercer o ofício? É a pergunta dele. É interessante a pergunta. O chamado, ele é para todos, para a obra missionária. Existem chamados específicos. Quando nós olhamos os discípulos, né, de Jesus, principalmente, cada um teve uma atuação diferente do outro, porém, todos foram relevantes. O apóstolo Paulo, ele cita uma série de colaboradores que participou com ele, e aos olhos do Senhor, essas pessoas foram missionárias. Então, assim, vamos pegar a pergunta, vamos tentar dividir em duas ideias. Para você ser enviado para um conceito transcultural, você precisa desse chamado específico. Agora, para você ser missionário, num conceito, numa questão local, e anunciar o evangelho, basta ser cristão. Então, eu costumo dizer que existe o vocacionado para um chamado transcultural e existe o vocacionado para a evangelização, e essa vocação se aplica à igreja no geral, né? Porque, assim, nós temos hoje várias agências missionárias, instituições que trabalham na área da missão, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte: a única instituição legalizada por Deus para fazer missões é a igreja. A igreja que recebeu a grande comissão. Então, se você é cristão, se você recebeu a Cristo, automaticamente você tem um chamado para ser missionário. Não necessariamente uma vocação, um ministério transcultural ou até mesmo na liderança. Porque quando se fala de missões, eu não sei se nós temos tempo para falar. Temos sim, pastor, temos sim. Estamos num bom tempo ainda. Porque quando se fala de missões, qual é o conceito, às vezes, da grande maioria das igrejas? Quem é o missionário? O missionário é o que vai para o campo, para outro país, sai de casa em casa, evangeliza, compra um terreno, constrói uma igreja. Esse é o missionário. Só que, no conceito de missiologia, o termo é muito amplo. Você pode ser missionário sendo um professor. Você pode ser missionário sendo um pedagogo, sendo um professor de escola, sendo um professor de futebol, judô. Você pode ser missionário usando uma habilidade, um dom natural que você recebeu. Então, assim, o que a igreja precisa de passar hoje
principalmente para os nossos jovens, é que dentro da formação secular, dentro do talento natural, ele pode ser missionário. Eu estive agora em São Paulo conversando com um jovem, e ele é formado em TI. Aí eu passando para ele essas ideias, ele disse, e o que eu vou colaborar com essa minha formação de TI para o campo missionário? Aí eu comecei a ter um diálogo com ele, e ele está montando um aplicativo de administração de igreja. Ou Olha seja, ele só. está lá em São Paulo e está desenvolvendo um aplicativo para as igrejas fora do país ter todo o acesso à administração financeira e auxiliar. Eu considero que ele está sendo um missionário, ele está exercendo uma função missionária, né? Então, não sei se eu consegui ser bem claro na resposta. Existe chamado específico para sair e existe o chamado para ficar. Então, você está nesse chamado aí. Não, ótimo, pastor, muito bom. Eu me lembro de um colega de ministério que dizia o seguinte, né? Existe o missionário que é enviado e o missionário que fica. Isso, na verdade, já é um chavão, né, pastor, no contexto da missão. Mas não deixa de ser uma verdade. Né? Não deixa de ser uma verdade. Uma pergunta interessante que chegou aqui, pastor, da Isabela. Obrigado, Isabela, também pela pergunta. Ela vai indagar o seguinte: desculpa pela pergunta, sou muito leiga em relação à teologia. Não se desculpe por isso, Isabela, todas as perguntas são importantes. Ela diz, nunca pesquisei. O curso de teologia é sobre o que exatamente? Missão, cristianismo ou outras religiões também? Pastor Marcos, eu quero dar uma colaboração aqui, mas, por favor, primeiro o senhor. Que legal. O curso de teologia. Por muito tempo eu ouvi falar que teologia é estudo sobre Deus, né? E recentemente estava ouvindo o professor questionando essa resposta própria que nós temos, que é o estudo sobre Deus. Ele diz que Deus você não consegue estudar. Seria mais fácil, talvez, dizer que a teologia seria o estudo das coisas sobre Deus. Então, assim, nós podemos definir que a teologia é um estudo das coisas relacionadas a Deus, relacionada ao Criador, onde tem como fator principal expressar aí a criação, a redenção do ser humano e a escatologia, que é o estudo das últimas coisas, né, daquelas que estão por vir. E a missão ela é um ministério da igreja. A missão é uma vocação que Deus deu para a igreja. Existe a vocação que é dada para a pessoa, no indivíduo, e a missão ela é uma vocação que é dada para a igreja, é o ato de sair e anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus para aquelas pessoas que não conhecem Jesus como o Senhor, né, da sua vida. Excelente, pastor, excelente. Isabela, se me permite também uma colaboração, somando ao que o pastor Marcos já mencionou, é importante dizer que a teologia ela mantém um diálogo muito interessante com uma outra área de conhecimento chamada ciências das religiões. A gente tem aí ciências no plural, no singular, ciência da religião, e por aí vai, mas seja como for, existe uma diferença interessante entre teologia e ciências das religiões, porque a abordagem da teologia, ela inevitavelmente, mesmo que alguns colegas possam não concordar com isso, mas ela inevitavelmente ela tem uma certa confessionalidade, ou seja, ela se alinha com alguma tradição cristã. Por isso que se fala de teologia protestante, teologia católica, teologia espírita, se fala no interior do cristianismo, se fala de teologia reformada, teologia pentecostal, justamente porque pressupõe essa confessionalidade. Né? As ciências da religião elas já estudam o fenômeno religioso de maneira mais plural, elas não têm uma religião, essa área de conhecimento não tem uma religião em particular como objeto de estudo, então ela vai considerar estudar a religião e os fenômenos religiosos de maneira mais não tão confessional. Não tem, na verdade, não tem essa abordagem confessional. Né?
A gente pode dizer que as ciências da religião, elas têm uma abordagem fenomenológica, justamente porque elas tentam entender o fenômeno religioso nas suas diversas manifestações. Então, difere da teologia nesse aspecto. A gente tem, pastor Marcos, não sei se o senhor vai concordar comigo, até um problema que eu vejo no Brasil hoje, é que você tem alguns contextos que se vende teologia, mas, na verdade, quando você ingressa no curso, você percebe que não é teologia, ou é teologia, porém mesclado com ciências da religião. Uhum. Então, você tem essa realidade, né? A teologia, ela precisa ser entendida fazendo-se aí essa distinção, que às vezes parece que eles mesclam tudo, e isso é ruim, a meu ver, é ruim para a teologia. A teologia precisa ser entendida à parte. Mas uma pergunta bem interessante. O José Salucci, eu estou na dúvida aqui na pronúncia, José, me desculpe aí se eu não acertar, José Salucci ou José Salute. Ele diz assim, o que o senhor entende, uma pergunta para o senhor, pastor, o que o senhor entende por ser testemunha em Jerusalém, Samaria e Judéia na visão missionária? Muito boa essa pergunta. Boa, né? E, inclusive, eu conheço muitos pastores de igrejas, de grandes igrejas, que eles utilizam, ele está aí se referindo ao texto de Atos 1:8, né? Exato. Esse texto é o texto áureo das missões, né? E o que se entende de estar sendo testemunha? Testemunhar é falar de algo que você viu. E no nosso caso, como cristão, nós vimos, não ocularmente, mas nós sentimos e temos Cristo como a presença nas nossas vidas, através do Espírito Santo. Agora, existe uma interpretação que eu não concordo com ela, mas é muito utilizada, que se diz assim, fazer missões primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e o último confins da terra. E existe intérpretes que diz que você precisa primeiro ganhar Jerusalém, que é a sua cidade. Depois que você ganhar, conquistar a sua cidade, aí você começa a saltar de Samaria, de Jerusalém para Samaria, para Judéia, e de último caso, confins da terra. Só que esse texto, quando nós olhamos ali, principalmente no texto grego, né, ali está kai, né, quer dizer em, ou seja, tanto. Ali Lucas ele está trazendo um relato dizendo assim, seja testemunha em, em, em. Ou seja, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Esse ser testemunha é uma evangelização simultânea. Simultânea. E o importante aí da palavra testemunha é que quando o missionário ou a igreja não entende, eles vão ser frustrados. Por quê? O texto de Lucas, Atos, ele está nos convidando para ser testemunha. Mas o conceito da sociedade, da igreja, da sociedade cristã, é que o missionário ele tem que ir para ganhar alma. Ele tem que ir para arrebanhar o maior número de pessoas. E não é isso que o texto está cobrando. O texto ele está nos pedindo para testemunhar. Então, assim, eu costumo dizer para os meus obreiros, meus amigos missionários, costumo dizer o seguinte, você não pode ser cobrado pela quantidade de pessoas que você traz para a sua igreja. Mas você tem que ser cobrado pela quantidade de pessoas que você testemunha de Jesus para ele. Então, assim, a igreja, ela precisa de fazer missões no sentido simultâneo. A igreja local evangeliza, é testemunha na sua cidade, a igreja testemunha no seu estado, no seu país, e a igreja vai aos confins da terra através dos pés dos missionários. Então, esse texto áureo de missões aí, Atos 1:8, ele está dizendo exatamente isso. Primeiro você recebe poder, você recebe a capacitação de Deus, que veio através do Espírito Santo, e agora você começa a ser testemunha, né? Ser testemunha é para aqueles que acreditam na ressurreição de Jesus.
Se você acredita na ressurreição de Jesus, você vai sair contando para todos que ele apareceu para os discípulos, foi visto por muitos, até ele ir para o céu. Então, eu gosto mais dessa interpretação de que Jerusalém, Judéia e Samaria é uma explicação muito clara de Lucas, dizendo que precisamos de testemunhar simultaneamente, tanto na cidade local, como até os confins da terra. Porque você não vai ganhar toda a sua cidade, você não vai convencer todas as pessoas. E esse é o grande conflito que o evangelho está tendo hoje na sociedade. Quando nós voltamos nas raízes, no judaísmo, o judeu ele nunca quis provar nada para ninguém. Ele afirma o que ele crê. E o evangelho, nós estamos esquecendo que nós precisamos de afirmar e anunciar. Nós não vamos conseguir ganhar, e não é o papel da missão convencer. O papel da missão é apresentar esse Cristo e acreditamos na atuação do Espírito Santo para que a pessoa decida a servir o Senhor, independente qual seja a denominação ou a igreja que ele vai. Muito interessante, pastor. Eu confesso que já me debrucei muitas vezes sobre esse texto e nunca o tinha encarado por essa perspectiva. Foi bem enriquecedor para mim. Muito legal. Pastor, a gente está caminhando para o final. Passou muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Quando a entrevista é boa, é assim mesmo. Parece que o tempo voa. Mas uma questão, pastor Marcos, que eu queria abordar, queria ouvi-lo também quanto a isso, e tem também uma pergunta aqui do Rafael Máximo, que daqui a pouquinho eu já vou colocar também aqui na tela para nós, mas queria ouvi-lo numa questão, pastor, sobre a relevância da missão no aspecto social. Nós, como cristãos, a gente enfatiza muito o aspecto espiritual, e está certo, claro, essa preocupação soteriológica com a questão da salvação, da conversão a Cristo, a questão ética, né, pastor? O cristianismo valoriza muito a questão da mudança ética, do comportamento ético cristão, mas a missão, via de regra, e isso ficou muito forte, inclusive, no projeto historiográfico, né, pastor? Ali, os testemunhos, as narrativas, a gente registrou um pouco disso também, o impacto social que o trabalho missionário gera, né, para as pessoas, na igreja local, na comunidade, onde a igreja se insere, onde o trabalho missionário se insere. Fala um pouquinho como que tem sido isso na sua trajetória, na sua experiência, essa questão da contribuição social. Então, ao contrário do que muitos dizem, a igreja, eu vejo que é a instituição mais inclusiva que nós temos hoje no mundo. Eu não consigo ver qual uma outra instituição que coloca tanto um negro pobre para ser líder, para liderar pessoas de várias classes sociais. Então, a igreja, a gente consegue ver isso. Porque, assim, nós estamos trabalhando com esse conceito do projeto social, e quando eu cheguei na Bolívia, eu ouvi uma frase de um médico, de um doutor, e essa frase eu guardei até hoje. Ele chegou para mim, ele disse para mim assim: missionário, você está chegando e quero te pedir um favor. Eu não sou evangélico, não sou cristão, mas eu gostaria de pedir um favor. Aí eu, pois não. Aí ele disse assim: não chegue aqui e comece a dar sopa, bala e chiclete para nossas crianças. Ensine eles sobre a importância de ser um cidadão, a importância de buscar conhecimento, a formação, para que eles possam, por si só, fazer a sua sopa e comprar a bala para as crianças futuras. Então, assim, eu achei muito relevante, e nós chegamos aqui na Bolívia, e os jovens, o jovem boliviano, na sua grande maioria, eles não querem encarar uma universidade, embora seja até mais fácil do que no Brasil estudar aqui. Olha só. Por que eles não querem? Porque, segundo eles, não dá resultado financeiro. É muito mais vantajoso você ter um negócio, um comércio, se dedicar no trabalho informal, eles acreditam que é um resultado rápido. E a gente teve o propósito, temos de passar para eles,
que a educação, a formação acadêmica, ela não é necessariamente para te dar um bem-estar financeiro, mas é para formar o cidadão. É para Sim, te dar capacidade de você conversar e sentar em qualquer ambiente e de influenciar pessoas com as coisas boas que você vai estar aprendendo. E aí, assim, nós começamos. A gente não tínhamos recursos para desenvolver os projetos mais elaborados, mas procuramos influenciar. Inclusive, eu até iniciei um curso de psicologia para dar combustível para os jovens, dizer, olha, também estou estudando, vamos lá. E o resultado é que, dentro de 2, 3 anos, a gente tinha na igreja cerca de 15 universitários, porque eles foram influenciados. Então, assim, a importância, a relevância do projeto social é de mostrar para as pessoas que nós, a igreja, ela é um organismo espiritual, mas que está em um mundo físico. E não se pode ignorar as necessidades sociais das pessoas, é, e nós somos cobrados, né? A sociedade, o Estado aqui, ele nos cobra com relação a esse projeto social, segundo a capacidade, né, econômica de cada instituição, de cada igreja. Então, assim, essa questão social, ela faz parte, mas não um social que às vezes eu sinto como se a proposta é uma proposta de engano. Vou fazer um social para atrair como é isso, para ter aquela pessoa sob o meu domínio. Mas um projeto social onde a gente possa orientar as pessoas, abrir a sua mente e conseguir caminhar, né, com as suas próprias pernas, né? Esse é o nosso conceito de social, de projeto social para toda a isso sociedade. está muito. Desculpa, pastor. Isso está muito alinhado com a proposta geral da educação, que inclui justamente valorizar a autonomia do indivíduo. Né? A pedagogia, por exemplo, trabalha muito isso, né? A ideia de valorizar a autonomia do sujeito, de modo que ele tenha a sua independência, ele possa ser um sujeito ativo na sociedade, crítico, né, que possa contribuir, crítico aqui no sentido acadêmico do termo, Sim, sim. que avalia criticamente a realidade e contribui efetivamente. Muito legal, pastor. Sua contribuição aqui está sendo, sem dúvida alguma, um marco aqui no ciclo de palestras da Fabra. Eu vou pedir, pastor, que antes da gente encerrar, você responda a pergunta do Rafael Máximo. Ele pergunta aqui, com base em João 8,32, o seguinte: o pessoal está apertando, hein, pastor? Ele diz assim, ó: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Boa noite, pastor Marcos. Como o senhor, como missionário, interpreta essa palavra no campo da teologia? Poxa, e olha que essa palavra está sendo tão usada hoje, né? Em contextos completamente diferentes. Pastor, não joga lenha na fogueira, não. Pois é. Mas, e conhecereis a verdade. Em primeiro lugar, para a teologia, diferente, né, da filosofia e de outros campos, a verdade para nós, as escrituras, ela é absoluta. Nós não relativamos, não é relativa, né, a verdade. E essa verdade que João ele está expressando é a própria pessoa de Cristo, né? Quando você conhece, né, o caminho, quando você conhece os passos que você precisa de dar, você não vai errar a direção, né? E nós interpretamos e conhecereis a verdade. A verdade para a gente não é relativa, a verdade ela é Cristo. E interessante que outra contribuição que a missiologia dá para a teologia, um privilégio que eu tenho. Depois que eu tive um contato com outras culturas, eu comecei a entender o quanto a Bíblia é relevante e foi inspirada, porque é impossível você encontrar um livro que consiga ter uma aplicação universal como a Bíblia tem. E a verdade, conceito de pecado, conceito de doutrinas,
O que é no Brasil é na Bolívia, se aplica no Chile, se aplica na África. Então, a verdade é Cristo. Ele é a verdade. E é Cristo que liberta. Ele liberta das minhas convicções, que nem sempre foram verdadeiras. Ele me liberta daquilo que eu mesmo estou colocando para me escravizar, que são meus vícios. Então, a verdade é Cristo. A verdade é você viver como Ele, né? Viveu como Ele nos orientou. Então, assim, é muito importante que esse conhecereis a verdade, ele não seja simplesmente um lema, mas que seja uma prática, né, um estilo de vida. E é essa verdade que é a pessoa de Cristo que nós sempre procuramos apresentar e mostrar para as pessoas. Ok, pastor. Perfeito. Ah, o Cris, ele escreve, registra aqui, ó, está correto esse médico. Ele está voltando ao comentário anterior que o senhor fez, né? Está correto esse médico. Infelizmente, no Brasil, também temos muitos jovens abandonando as escolas por não terem oportunidades e não conseguirem enxergar um futuro melhor na educação. De fato, está concordando aí, pastor, com a sua fala e corroborando, de fato, essa desafiadora realidade, né, que se coloca para a gente. Mas o que é muito interessante na fala aqui do pastor é justamente pensar como que as instituições religiosas, aqui especificamente uma instituição cristã, missionária cristã, e claro, outras religiões também fazem um trabalho relevante, e como que tudo isso é importante para a sociedade, para o contexto social. Pessoal, estamos chegando ao fim. Pastor Marcos, eu queria abrir aqui para suas considerações finais, quero reiterar aqui o nosso agradecimento assim, por ter gentilmente e prontamente atendido o nosso convite, né, e espero poder contar com o senhor aqui numa outra entrevista, num outro momento, e gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais aqui para a gente caminhar para a nossa conclusão. Eu quero agradecer pela confiança, né, de nos inserir nesse ambiente acadêmico. E a gente está acostumado de falar muito de missões, mas num contexto mais de igreja, né? E assim, eu vejo como uma oportunidade. Por isso que aceitei de imediato. Aí só depois que eu aceitei que eu fui pensar, uau, será que vai ter condições de falar alguma coisa legal, né? Mas é agradecer mesmo a todos os amigos, os ouvintes aí que estão participando, e aqueles que ainda vão ouvir, né, assistir esse vídeo, que sejam abençoados pelo Senhor e entender assim que o que nos faz ser missionário é a alegria da vocação, é a alegria de servir, de estar à disposição das pessoas, não simplesmente dentro de um aspecto espiritual, religioso. Nosso propósito como missionário é de procurar formar cidadão, formar pessoas melhores, formar pessoas que tenham Cristo como referencial. E para isso nós estamos no campo. Que Deus possa abençoar todos vocês aí. E meu muito obrigado mais uma vez, professor Rony. E você, pastor Marcos, foi responsável nesse semestre por tornar o ciclo de palestras da Fabra oficialmente internacional, né? Que bacana. Você está falando com a gente aí diretamente da Bolívia. Você está na Bolívia agora, correto? Bolívia, Santa Cruz do Brasil. Perfeito. Eu estou perguntando, pessoal, porque ele havia comentado comigo que tinha ido ao Paraguai, então fiquei na cabeça. É muito bacana poder falar com o pastor que está tendo essa vivência, que está em outro país. Isso é muito legal e agrega muito valor ao nosso ciclo de palestras aqui. Pastor Marcos, muito obrigado. Quero aqui agradecer também a todos vocês que acompanharam, dizer que amanhã nós estaremos de volta novamente e pontualmente às 19 horas, como de praxe. Vocês sabem que a gente não falha aqui na pontualidade. Não deixe, pessoal, de ficarem aí atentos às novas palestras que virão, às novas participações que acontecerão. E lembrando que vale hora complementar. Eu já coloquei para vocês aqui no chat o link para vocês preencherem lá o formulário, fazerem um registro da presença, porque vale hora complementar, vocês têm que cumprir uma quantidade de horas complementares durante o semestre, tudo isso, todas essas palestras aqui, elas contam, ou esses vídeos que nós estamos produzindo aqui, eles contam como hora complementar, e fica aí para vocês poderem já irem cumprindo essas horas.
Lembrando que na semana que vem, dia 9, as nossas aulas começam, aí com os veteranos, no dia 16, com os calouros, presencialmente. Em caso de dúvidas, entre em contato com a ou com as coordenações. Nós estamos à disposição para ajudar vocês aí nesse retorno e na expectativa de atendê-los bem, como sempre. Obrigado a todos, nos vemos então aí no próximo encontro. Amanhã, como disse, dando continuidade, eu não estarei, mas o evento continua aí com mais uma participação a partir das 19 horas. Pastor Marcos, um grande abraço aí na Bolívia. Mais uma vez, obrigado por ter nos atendido aqui gentilmente. Ok, um abração. Grande abraço a todos.